Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. E nós, que já completamos aqui 50 episódios, para nossa alegria, queremos aproveitar a oportunidade de te agradecer pela audiência, por nos seguir, por compartilhar. E nós aqui sempre com o objetivo de levar o melhor da informação sobre a prevenção de doenças, sobre a saúde, para que nós possamos ter mais qualidade de vida. Esse é o propósito dos nossos episódios dessa plataforma. O tema hoje é do plantão à gestão estratégica. Uma técnica de enfermagem que se tornou administradora hospitalar. E a gente pode falar que nós vamos estar aí estimulando a saúde emocional. Nós falamos aqui de saúde e sabemos o quanto a superação, o quanto uma trajetória de sucesso nos estimula emocionalmente, profissionalmente. E temos aqui o nosso presidente, seu Ademir Pestana, presidente da Beneficência Portuguesa de Santos. Muito obrigada pela sua presença. Oi, Paula, eu fico feliz aqui, participei desses 50 podcasts aí, participei de vários, né? Passou muito rápido, queria cumprimentar você, porque parece que é simples fazer os podcasts, mas são 50 podcasts falando de saúde com muita qualidade, né? Convidados bem escolhidos para informar cada vez melhor. Então, para mim, que participou e participo disso, para mim traz uma satisfação muito grande. Não por ser até o presidente da instituição, mas para ver aqui os profissionais falando de saúde, a evolução, as novas tecnologias, e hoje com a nossa administradora, já foi enfermeira-chefe, centro cirúrgico, olha, conhece tudo da área administrativa de um hospital, desde um simples faturamento até uma pequena cirurgia, né? Isso tudo passa por eles aqui. Então, Luciana, obrigado aí por você estar aqui com a gente agora no podcast, né? Então o pessoal aí quer te escutar aí nas nossas perguntas, né? Ela, muito bonita hoje. Ela tá linda. Sempre bonita, né? Presidente, ela foi a instrumentadora, foi enfermeira do centro cirúrgico, auditora, coordenadora de faturamento e hoje cursando mestrado na área. Enfermeira com mais de 23 anos de vivência em hospital. Luciana Almeida Bernardo, gestora com alma de enfermeira. E é com ela que a gente vai falar. Muito obrigada pela presença, Luciana. Vamos conversar muito para a gente entender ainda melhor essa trajetória de tamanho sucesso. Eu que agradeço o convite. É um prazer, é mais uma evolução, né? Tá aqui fazendo um podcast, é mais um processo aí. Todo mundo tem participado, né? Tem sido muito assistido, o podcast tem tido uma repercussão muito boa e eu estou muito feliz de fazer parte disso, fazer parte da Benê e do podcast. Você acertou na profissão, na escolha? Porque como é que você, depois de tantos anos, né, de técnica de enfermagem, hoje está à frente de um hospital com tanta responsabilidade, como é que você se sente? Você acertou nisso? Conviver com 1.200 colaboradores dentro de um hospital, Luciana? Você moça ainda, menina, né? Eu sou muito grata, eu acho que foi muito assertiva a minha escolha. E, na verdade, eu acho que a minha trajetória demonstra isso, né? Eu acho que a gente consegue alcançar o sucesso, o reconhecimento quando se dedica, quando faz por amor. Por amor. E eu acho que foi isso, a minha trajetória aqui dentro foi isso. Eu cheguei aqui como instrumentadora cirúrgica, já cursando a faculdade, né? Estava no segundo semestre. E aí vem a necessidade, diante do desenvolvimento da profissão, a gente vai surgindo as necessidades, né? Sim. Lógico que tudo isso vem de um processo de educação. Meu pai sempre me orientou muito a estudar, sempre deixava isso muito claro, né? Que a gente precisa sempre estar estudando. Eu gosto muito de ler, de me aperfeiçoar. Então, eu acho que isso vem trazendo pra gente, a gente vai conquistando as coisas, né? Então, é uma mistura de esforço e conquista. E eu sou muito feliz, muito grata à Beneficência Portuguesa, porque ela me permitiu isso, né? Eu fui me desenvolvendo e eu fui tendo a permissão para que eu pudesse evoluir. Então, eu sou muito grata, sou muito realizada. Eu falava há uns dias atrás com o presidente sobre
a beneficência acaba sendo um grande útero, né? Onde nascem, são lançadas, se desenvolvem talentos profissionais. É um hospital-escola. É admirável o que acontece nesse lugar. E a gente sabe que técnica de enfermagem, você estava ali, era uma zona de conforto. O que é que fez você, então, se lançar para esse universo da gestão hospitalar, da administração? Eu acho que isso estimula, inclusive, quem está nos assistindo, como eu disse no início do programa, né? Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que, assim, como eu já entrei aqui fazendo a faculdade, e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e participar com pessoas que me incentivavam muito. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha a Yuriko e a Denise, que eram enfermeiras responsáveis pelo centro cirúrgico. Sim. Elas sabiam que eu fazia faculdade, e elas sempre me deixaram ali muito próximo. Então, é que nem a gente estava falando, né? Mediante as dificuldades que a gente estava enfrentando ali no dia a dia, a gente vai querendo aprender mais. Então, assim, poxa, se eu pudesse mudar isso, nossa, se eu pudesse fazer isso, eu faria de maneira diferente. E daí vem surgindo a necessidade, né? Como que eu vou fazer isso? Olha, para mim poder ter autonomia dessa mudança, eu preciso chegar em tal lugar, em tal cargo. Então, eu acho que daí eu venho galgando isso, né? A gente vem buscando esse aperfeiçoamento. O desejo era de fazer saúde com mais qualidade? Acho que o primeiro de tudo é cuidar. A satisfação desde o princípio era chegar em casa e saber que a gente fez algo por alguém, né? Sim. Eu acho que, eu costumo dizer muito isso, que antes da gente ser um cuidador, um administrador, a gente precisa ser humano. Então, a gente precisa ter isso aqui dentro, né? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser. Quando a gente está cuidando de pessoas, tem que ser. A gente tem que ter isso dentro da gente, né? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para melhorar isso? Como que eu posso fazer para fazer você melhorar? Então, eu acho que essa é a base de tudo. E como é que funciona isso? Você está na sua sala, o hospital funcionando, temos aí quase 400 técnicos trabalhando diariamente no hospital, você aqui com toda essa responsabilidade, né? Como é que funciona essa vamos dizer assim, produção no tratamento das pessoas? Como é que se faz esses protocolos todos? E a sua responsabilidade com todo esse funcionamento. A gestão hospitalar no todo, né? Que ela vai, vamos dizer assim. Na verdade, assim, né? A gente tem que tratar o hospital de forma preventiva e a gente também tem que agir de forma corretiva. Então, na verdade, o princípio eu acho que é ter tudo o que nós precisamos para atender a necessidade do nosso cliente e dos nossos colaboradores, né? Quando a gente está na administração, a gente não vai pensar só no paciente, a gente vai pensar em toda a estrutura hospitalar, no todo. Exato. Eu tenho que cuidar para que tudo saia de forma correta, para que o paciente chegue, para que ele seja bem assistido, para que eu tenha o material, para que eu tenha a medicação, para que eu tenha a sala de cirurgia, para que eu tenha o cirurgião. Ele precisa ser atendido em todas as esferas do cuidado, né? Então, a minha função aqui, que eu busco todos os dias, é isso: prover o que é necessário para esse cuidado. E durante o dia a dia, lógico que existem vários problemas que a gente tem que administrar de forma corretiva. Então, muitas vezes a gente precisa entrar em contato com a operadora de saúde, buscando agilizar algum processo de autorização. Muitas vezes a gente precisa intervir com a família para atender alguma necessidade especial. Muitas vezes a gente precisa atender ao médico mediante alguma solicitação. Eu preciso de um equipamento tal para essa cirurgia aqui que vai ser amanhã. A gente vai atrás disso. A gente tem que providenciar. E dentro desse contexto todo, o que a experiência assistencial traz para a gestão? Muita, né? Porque o que acontece hoje, quando a gente pensa, principalmente na área de administração, né? Existia a universidade, né? O profissional sai administrador, né? A pessoa que vai lá saber administrar uma situação. Só que como eu já tive parte lá do processo, então eu acho que é um plus a mais, né? Você consegue entender e lidar com as demandas. Então, por exemplo, a questão financeira da instituição, com a questão da necessidade da tecnologia ou do material da medicação.
Como a gente tem a área assistencial junto, a gente une, na verdade, as duas coisas. Conhecer o processo, o procedimento, a técnica, a necessidade para aquilo e também ver a questão financeira, a viabilidade, viabilizar junto da operadora de saúde. Então, eu acho que esse é o principal benefício, né, de ter os dois. A gente pode dizer que é uma empatia real, legítima, verdadeira, porque você estava lá e agora está do outro lado. Exatamente. Eu posso defender o interesse de quem está ali no processo do dia a dia. Muitas vezes a gestão hospitalar ela está muito distante do processo lá inicial, lá na ponta, né? Lá da recepção, lá da limpeza, lá da nutrição. Às vezes são processos mais macro, né? A minha vivência me permite conhecer o processo desde o começo para tomar a decisão mais assertiva, né? Então, acho que facilita muito. Você sabe fazer tudo? Dentro do centro cirúrgico, o que cabe a uma enfermeira, no leito, enfim, toda essa parte medicamentosa, o cuidado, o relacionamento com o paciente, que também é muito importante, né? Por isso temos a humanização dentro da instituição. Você sabe fazer tudo isso? Aprendeu a fazer tudo isso? Como é que é isso na sua vida na educação continuada, vamos dizer assim, para os novos formandos que chegam a adentrar o trabalho, né, no labor dentro do hospital? Na verdade, assim, tecnicamente falando, eu sou enfermeira, né? A minha formação é enfermagem. Então, eu sou capacitada e conheço os procedimentos técnicos, tanto dentro de um cuidado de uma ala, de uma unidade, né, de internação, assim como o centro cirúrgico, que a gente sabe que é o setor mais específico dentro de um hospital, né, que tem o conhecimento, porque né, a gente tem dentro do hospital as unidades de internação, a UTI e o centro cirúrgico. A UTI, lógico que vai ter um cuidado de pacientes com um quadro mais grave, mas o centro cirúrgico tem procedimentos muito específicos, né? Que precisa ter um conhecimento diferente de quem está dentro da unidade de internação. Sim. Então, eu fui habilitada e formada para isso, né? Então, que nem você falou, eu sou enfermeira, mas eu tenho pós-graduação em centro cirúrgico, eu fui instrumentadora, então eu conheço realmente todos os procedimentos. Lógico que a tecnologia muda, muitos procedimentos mudam. Hoje o meu dia a dia é muito mais voltado para a área administrativa, mas sempre cuidando de todos os processos, de todo mundo que está chegando aqui, a gente está de olho. Você pode dizer que esses são os impactos positivos dentro da instituição? É isso. Muitas vezes, enfermeira, eu preciso padronizar um fio. Poxa, mas é caro isso aqui? Qual a diferença, né? Por que eu preciso padronizar esse? E aí a gente conhece, olha, eu sei qual é o absorvível, qual que não é, qual o benefício para o paciente, qual não é, o que isso vai trazer de vantagem ou não. A parte da auditoria me ajuda, como eu vou cobrar isso, o convênio vai me reembolsar isso. Então, eu acho que essa prática consegue fazer com que eu tenha argumentos de justificar alguns tipos de padronizações que são feitas aqui dentro, né? Então, eu penso que é uma coisa muito positiva. Muito. Saúde não, saúde não tem preço, não tem preço, mas tem custo, né? Mas toda essa informação, esse know-how que você criou, né? E aí você atua muito hoje dentro da parte comercial, inclusive, da Beneficência Portuguesa. Compras de equipamentos, mate-média, aquilo que é mais sofisticado, enfim, aquilo que é necessário, pede autorização para o convênio, você é obrigado a fazer as licitações para autorização, tudo isso é um aprendizado, né? Então já é a parte comercial. É muito importante ter todo esse conhecimento que você passou, porque na hora que você vai para a parte comercial, você sabe esse custo na ala, né? Você sabe quanto custa um paciente SUS, quanto custa um paciente particular e quanto custa um paciente do convênio. Isso tudo vai trazendo novas tecnologias dentro do trabalho. É isso. Não é isso? Quando a gente está na assistência, na verdade, eu acho que todo mundo que está na assistência, ela não tem o conhecimento aprofundado. Ela sabe o que é uma agulha, a medicação, a seringa. Ela precisa de ela sabe todos os insumos que ela precisa para realizar um procedimento técnico, né? Na verdade, quando a gente chega no âmbito da administração hospitalar, passando por essa jornada que eu passei, eu sei para que usa,
o quanto daquilo tem que usar para tal procedimento, por causa da questão do faturamento, da auditoria, do compras, eu sei o quanto custa, eu sei quais as opções que tem para a gente poder usar, o que eu posso substituir, o que pode ser mais vantajoso para o paciente na qualidade da assistência, o que pode ser mais vantajoso administrativamente, financeiramente para a instituição. Então, eu acho que esse conhecimento me traz essa facilidade. Assim como discutir mesmo com a operadora de saúde a necessidade de algum item. Saber eu o que sei, tá falando, exatamente, né? a gente Claro, tem briga com conhecimento de causa, né? Exato. Tipo, eu brigo porque eu sei o que a gente Fica vai uma briga de precisar. titã, né? É isso. Não tem dúvida. Não, mas- Porque o convênio está do outro lado, né? Sim. O convênio está medindo o hospital, qual é a média de internação para aquela especialidade, para aquela doença, para aquela cirurgia, e eles cobram da parte administrativa que chega a nós, gestores, que vamos cobrar delas, né? Então, é o que eu falo, né? A saúde não tem preço, mas tem custo. E hoje, se você não for competente, você não tiver padrões, protocolos, você não alcança isso e você acaba perdendo mercado. E para ter mercado hoje, você precisa ter qualidade. E para ter qualidade, precisa ter boa administração. E a Luciana está envolvida nisso tudo, né? Uma das nossas cabeças pensantes, como o pessoal fala, né? Diariamente dando ideias, buscando novas tecnologias, comparando o hospital com outros hospitais, participando de simpósio. Enfim, a Luciana é muito preparada para exercer essa função. A gente tem aqui entrevistado grandes médicos, profissionais de saúde, para que as pessoas entendam como é que funciona, né, a saúde, a prevenção, mas ouvir falar sobre esses bastidores aqui, como é que tudo está acontecendo, a competência dos profissionais que estão gerindo tudo isso, é muito interessante, inclusive, porque quem vem se sentindo mais seguro. Né? Então, esse conhecimento vale a pena ser dito. Sinceramente, eu acho que um benefício que a beneficência tem em relação, que a gente sai na frente, né, em relação à Baixada Santista, nos outros hospitais, é isso. Eu acho que é a proximidade que a gente tem com as pessoas que buscam a gente. Então, a gente tem o setor de humanização que está ali buscando. Eu recebo familiares, pacientes. Muitas vezes os médicos indicam as famílias para vir conversar comigo. Olha, o médico indicou isso e isso. Como a gente pode brigar com a operadora de saúde? Como que a gente pode buscar o que eu posso buscar? Então, assim, a gente oferece isso, né? A gente recebe pacientes, a gente recebe familiares e a gente busca ajudar. É isso. Eu tô aqui para isso, para fazer acontecer e dar certo. Sim. E eu tô aberta não só para os profissionais da empresa, quanto para as pessoas de fora, né? Para os nossos clientes. Médicos, quantas vezes o médico tem alguma necessidade? Luciana, preciso padronizar tal fio. Luciana, preciso de tal equipamento. Então, a gente vai buscar a tecnologia adequada para as nossas necessidades, para atender a necessidade do médico dentro das condições da Beneficência Portuguesa. Então, essa é o nosso dia a dia, né? Não, é fantástico isso. E uma curiosidade, está na gestão, você sente que você deixou a enfermagem? Não, essas coisas se difundem. Não, é lógico, eu acho que é como uma moeda, né? São duas faces de uma mesma moeda. A gente está ali com o objetivo de cuidar. Hoje, na verdade, talvez a minha missão seja um pouco maior, né? A gente amplia o cuidado. A gente, como enfermeira, a gente está buscando tudo que a gente precisa prover para a necessidade do atendimento do paciente. Hoje, na verdade, isso ampliou. Eu não posso só atender a necessidade do paciente. Eu tenho que atender a necessidade inteira do hospital, do presidente, dos diretores, dos colaboradores, dos médicos, dos pacientes. Amplia, né? Então, mas faz tudo parte de uma coisa só, né? E em termos de satisfação, você acaba tendo uma satisfação muito maior. Total, olha aí, né? Hoje, então, a gente sai de casa, sai daqui feliz, ouvindo tudo que a gente já ouviu do presidente hoje. Mas é a expressão da verdade, viu? Você vê que eu falo assim espontaneamente, falo sempre onde eu vou, nas minhas conversas também, para a gente estar à frente do hospital, né? Aqui, às vezes, eu faço perguntas, porque nós estamos fazendo um programa, mas muitas das perguntas eu já conheço, como tem que funcionar parte desse protocolo. Não conheço todos, porque o presidente conhece um pouco de tudo, né? Mas é muito importante, né? A administração do hospital, sem ela, você
fica capenga, você não fica difícil funcionar, né? Então, até a qualidade. Então, a qualidade depende de pessoas preparadas, assim, né? Que precisam constantemente estar em evolução, né? Nós vamos até trazendo um novo arco cirúrgico, né? Um dos da Siemens, um dos melhores também, porque através da administração mostrou que nós precisávamos ter mais um para ter mais qualidade, mais segurança. Tivemos mais esse investimento, mas isso vem de todos esses protocolos, né, da qual a gente trabalha para adquirir. Quais foram os desafios, os principais desafios enfrentados quando você assumiu esse papel da gestão hospitalar? Eu acho que os desafios são diários, né, que a gente está falando. Eu acho que o maior desafio é entender a necessidade do ser humano, de cada um. Porque cada pessoa busca um tipo de informação, né? Cada pessoa busca uma referência. E o desafio, eu acho, maior que tem é a gente conseguir identificar isso e oferecer de maneira exclusiva o que cada um quer de você, né? Para mim, esse é o maior desafio. Às vezes eu até falo, mas, Ademir, eu preciso entender como o senhor pensa, eu preciso entender como é a necessidade da família. A gente precisa ir filtrando isso para decifrar esse enigma. Sim, e para mim, esse é o mais difícil. Então, eu te perguntei, né, em relação aos desafios ao assumir. E atualmente, quais são os maiores desafios aí da gestão? Qualidade. A busca da qualidade. Okay. Porque é isso, a gente precisa, não é um paciente, é o paciente. E não é os colaboradores, é o colaborador. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Sim. E dentro do âmbito hospitalar são muitos. E a gente precisa olhar para cada ser humano de forma individual. Eu acho que essa é o que precisa todo mundo se conscientizar e, ao mesmo tempo, é o maior desafio que a gente tem da gente conseguir priorizar essas necessidades individuais de cada pessoa. Acreditar na cura sempre. Sempre. Fé sempre, acreditar em Deus sempre, saber que Ele nos rege, nos motiva, nos guia, nos orienta. Até me emociono todos os dias quando eu levanto da cama, eu peço para Ele me guiar, Ele me conduzir. Fundamental isso. Se a gente não estiver acreditando que vai dar certo, eu não acredito que vai dar certo. Eu preciso todos os dias vir aqui e saber que eu vou fazer o melhor, porque eu acredito que vai fazer o bem a alguém. Algum fato assim que aconteceu com você no hospital, que você falou assim, coisa de Deus? Muitos. Vai. Então conta pra gente aqui. Muitas vezes é engraçado. Hoje, vou citar um hoje. É engraçado que muitas vezes eu, por exemplo, sou referência para algumas pessoas, né? Então, o que acontece? O plano de saúde liga e fala, poxa, Luciana, eu tô com esse cliente aqui, entrou com uma reclamação na ANS, eu preciso dessa cirurgia para tal dia. Eu falo, poxa, mas será que já não tentaram marcar? Aí eu ligo no centro cirúrgico, gente, não, pode marcar para o dia 18 às 10 horas, porque acabou de suspender uma cirurgia. Então, às vezes você fala, olha só, fui veículo do que fez dar certo. Mas ainda tem esses momentos de satisfação. Exatamente. Então, você fala, poxa, fui eu que fiz? Não, é porque tinha que ser daquela maneira. A gratidão, né? Hoje são 23 anos na administração, são 6, né? A maior parte da jornada ainda é na área técnica, né? Mas hoje, graças a Deus, existem pessoas, famílias que reconhecem o processo que passou aqui, me mandam mensagem e falam, poxa, Luciana, obrigada, porque foi mais fácil, né? E nem sempre porque o paciente ficou bom. Não, a gente já teve perdas, mas durante o processo que o paciente passou aqui, a gente teve presente e eles identificaram que a gente estava fazendo o melhor para o ente dele, isso também fica com um registro de gratidão, né? As pessoas mandam mensagem agradecendo. Com certeza. Essas pessoas que estão nos assistindo ali, você tem olhado um pouco para a câmera? Eu sou tímida. O que uma enfermeira falaria para as pessoas que estão vendo o programa? Qual seria uma mensagem? O médico fala, né? O engenheiro fala, o advogado fala, mas uma enfermeira, o que falaria? Teria essa vontade de falar, olha, pessoal, se cuida disso, se cuida daquilo, durma cedo, coma menos. O que falaria? Como é que seria? Eu acho que a gente sempre tem que se cuidar, né? A gente tem que estar atento a tudo. A gente tem que viver a vida prestando atenção nos sinais, né?
se alimentar direito, fazer atividade física, beber água, cuidar da saúde, fazer os exames de rotina. É aquele negócio, é melhor prevenir do que remediar. E se precisar remediar, procure a gente que a gente vai estar aqui para cuidar de vocês com todo amor e carinho. É isso. Olha, exame de rotina, olha aí. Verdade, chegou aqui, hoje foi a primeira coisa. E eu não escutei a Luciana, não. Tá aqui, ó. Olha aí. Meu exame de rotina, tá vendo? Atento aqui. A idade vai chegando, a gente tem que estar. Faz o exame e mostra que fez. Ele foi o meu primeiro paciente de hoje de manhã, né? É verdade. Olha só que interessante, né? Tudo isso a gente percebe que é uma orquestração, uma regência em favor da vida, né? Pelo compromisso que a beneficência tem com a vida das pessoas. E observar a qualidade técnica, a busca pelo conhecimento, tudo isso é muito precioso para quem procura a beneficência portuguesa, né? Nós já estamos caminhando aqui para o final. Eu não sei o que acontece aqui, como esse tempo passa tão rápido, mas eu quero aproveitar para agradecer. Hoje até foi um dia muito especial, porque eu tive várias pessoas parando para falar sobre as informações que tem tido aqui nos nossos episódios, o quanto tem sido importante para a saúde. Tive inclusive uma técnica de enfermagem falando que ela estava vivendo um momento de depressão e ela viu o podcast com o tema depressão aqui com a psicóloga que a gente fez e que tudo aquilo foi muito importante para ela porque ela não sabia o que fazer e ela ouviu aquelas instruções e ela sabe que ela melhorou muito, então ela veio agradecer e nos estimular, presidente, a continuarmos a buscar temas e levando esse nível de conhecimento às pessoas. Então tudo isso é beneficência, né? Luciana Bernardo é beneficência, o presidente Ademir Pestana é beneficência, nós somos porque amamos mesmo. Então foi uma alegria muito grande poder estar com você. Essa mensagem que o presidente colocou para que você passasse é realmente o que a gente ia acabar por finalizar mesmo, né? Esse é o episódio de número 51, Luciana. Olha, uma boa ideia. Nós ainda falávamos, são quase 25 horas ininterruptas, né? Se nós fôssemos colocar isso em horas. Então, a gente fica muito feliz com a tua audiência e, como o presidente sempre fala, nós temos aí muito respeito por cada um de vocês, que essa entrevista com Luciana Bernardo sirva aí de estímulo, não é verdade, Luciana? Para quem está querendo galgar espaços, quer buscar conhecimento com o propósito de cuidar das pessoas, né? Esse é um propósito muito genuíno, isso é muito lindo, então deve ser estimulado. Eu queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Tenho muito orgulho da Beneficência Portuguesa, sou muito feliz por tudo que a gente faz aqui dentro. Isso, né, não só o reconhecimento, mas eu sei o que a gente faz e eu tenho muito orgulho disso. Muito obrigada. A gratidão é nossa, presidente, Paula, Ademir Pestana. Muito feliz de participar do podcast, né, da Beneficência Portuguesa. Estar aqui com vocês, médicos, agora a Luciana, nossa enfermeira, administradora. Eu acho que é o que tem marcado muito na Baixada Santista, que traz aqui a saúde para as pessoas, né? É um orientador de saúde, né? E muitas pessoas vendo o nosso programa também tem informação, assisti o programa, procurei o médico, porque lá me deram uma dica. Olha, o programa serviu muito para mim, então a gente fica feliz com isso. São né? resultados. São os resultados apresentados. E é isso. E estamos aí na TV Com. Está aí na telinha para vocês poderem conferir os horários na TV Serra do Mar, nas redes sociais da Beneficência Portuguesa, podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau!